Olá pessoal, eu me chamo Célio, sou professor de História do curso e Colégio Oficina do Estudante de Campinas. Nesse início de estudos em 2018, nós vamos tratar da Antiguidade Oriental, ou seja, um tema dos primeiros a serem estudados em História Geral. É importante deixar algumas dicas para quem está começando a estudar História esse ano para os vestibulares. Ninguém vai aprender História se não fizer duas coisas fundamentais: ler muito e principalmente fazer exercícios. Os alunos imaginam que exercícios servem só para fixar os conteúdos de ciências da natureza, como química, física ou de matemática, no máximo linguagens. Não, ninguém aprende se não treinar. Então é importante que vocês façam exercícios de história na mesma quantidade que vocês fazem exercícios de física, matemática, química, biologia e outras disciplinas. Assim como é essencial lerem. Ler muito e se acostumar com um vocabulário específico da disciplina. Porque tem termos, tem expressões que dizem muito e que devem ser contextualizadas conforme o assunto que você está estudando, conforme a questão que você tem de responder. Então, no caso, primeiro aqui, Antiguidade Oriental, não é um tema que vocês vão encontrar em quantidades gigantescas em provas como Enem, FUVEST, Unicamp. É um tema que tem pouca recorrência. Mas, de alguma maneira, há termos importantes que caracterizam as sociedades da Antiguidade Oriental que vocês precisam saber e que, se não aparecem numa questão específica sobre a região do Egito ou da Mesopotâmia, aparecem em questões sobre Grécia, sobre Roma. Então, é fundamental para resolver questões de história que são mais contextualizadas. Então, quando nós falamos de Antiguidade Oriental, nós estamos falando do quê? Do Egito e da Mesopotâmia, basicamente. Embora nós estudemos também o Império Persa, os hebreus, os fenícios, que viviam nessa região que hoje é norte da África e Oriente Próximo, ou seja, Oriente Médio em termos do século XIX e do século XX. O que caracteriza essencialmente a Antiguidade Oriental? E, portanto, mais do que tudo, o Egito e a Mesopotâmia. São civilizações agrárias de regadio. Isso com certeza todos já ouviram falar. A professora lá do Fundamental já explicou e usou aquela frase famosa do historiador Heródoto que diz que o Egito é um presente do Nilo. E de fato, nós não teríamos civilização egípcia não fossem as águas do Nilo, que permitiram a fixação dos povos, permitiram o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio. O mesmo vale para a região da Mesopotâmia, território do atual Iraque. Não fossem os rios Tigre e Eufrates, nós não teríamos condições daquelas populações se fixarem ali. Mas tem outros conceitos importantes associados à Antiguidade Oriental. Quem estuda a história pelo viés marxista, um viés característico aí vamos dizer, de esquerda, embora o termo seja muito problemático, vai caracterizar essas sociedades como parte do que foi o modo de produção asiático. E o que define o modo de produção asiático? A existência de terras estatais. Então, para usar um termo também de origem marxista, os meios de produção principais, que são as terras, pertencem ao Estado. E a relação de trabalho que predomina é a servidão coletiva. E aqui para um pouquinho. Professor, servidão coletiva e servidão é a mesma coisa? Calma lá, não. Se você está falando da servidão das civilizações da Antiguidade Oriental, você tem um senhor, que é, na verdade, o Estado. E quem representa esse Estado no exercício do poder? Porque as terras são todas estatais, então o único senhor é o Estado. Por isso a gente fala em servidão coletiva. Todos os camponeses que no Egito eram chamados também de felás, servem a um senhor só. É diferente da servidão medieval. A servidão medieval não é coletiva no sentido de que eu tenho vários senhores feudais.
há uma série de líderes nobres, apoiados na Igreja Católica e que exercem o domínio sobre grupos específicos de servo. Então, falar em servidão e falar em servidão coletiva não necessariamente é a mesma coisa. Então, vejam lá, né, como eu disse no início dessa aula, atenção aos termos. Há muito tempo, estudar história deixou de ser decorar data, decorar nome, decorar referências, mas os conceitos e a aplicação histórica desses conceitos são fatores fundamentais. Então, o que há de comum também entre o Egito e a Mesopotâmia? Característico desse modo de produção asiático numa vertente marxista da história, é que são estados teocráticos, ou seja, as lideranças têm essencialmente um caráter divino. E os sacerdotes exercem um poder muito grande nessas sociedades. Mesmo no caso do Egito, que a centralização nas mãos do faraó da administração do poder foi muito grande, os sacerdotes representam uma força social importante, uma força social significativa, já que também a religião deles é politeísta e nós temos, portanto, representantes sacerdotais dessas diferentes divindades. Então, são estados teocráticos e as sociedades são estamentais. Aí alguém já vai dizer, professor, eu já sei o que é sociedade estamental. É aquela que não existe mobilidade. Cuidado com expressões e termos de valor absoluto em história. O que a gente deve dizer sempre é que a mobilidade, no caso das sociedades estamentais, é uma mobilidade reduzida. Nunca generalizem de forma tão absoluta. Então eu quero um exemplo de possibilidade de ascensão nessas sociedades estamentais. Os escribas, que eram aqueles funcionários do Estado, né, que aprendiam a escrita relacionada à parte burocrática da administração, geralmente não tinham origem num estamento elevado da sociedade, mas tinham possibilidade de deixar o estamento dos camponeses, ou, como eu já disse, no caso do Egito, o estamento dos felás. Então eu tenho uma massa de escribas que podem representar uma mobilidade grande. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, de alguma forma, nós não temos uma sociedade 100% estática. Há algumas possibilidades de ascensão, embora essas possibilidades sejam restritas e muito menores que numa sociedade, evidentemente, de classes. Então, o que você precisa saber das sociedades da Antiguidade Oriental? Elas eram sociedades de regadio, porque dependiam dos grandes rios, evidentemente Nilo, no caso do Egito, e evidentemente Tigre e Eufrates, no caso da Mesopotâmia. Outro ponto importante, eram estados teocráticos, a propriedade das terras, dos principais meios de produção, eram propriedades estatais e por isso a relação de trabalho é servidão coletiva. E a forma de administrar é centralizada, com grande peso e fundamento na religião, por isso a gente diz que são estados teocráticos. Professor, e da Mesopotâmia, o que eu preciso saber especificamente? Olha, são vários povos que se sucedem no território mesopotâmico. Nós temos dos sumérios, que são os primeiros a se estabelecerem ali e que tinham uma estrutura relativamente descentralizada, com predomínio de cidades-estado, até os caldeus, que vão organizar o segundo império babilônico, e que é o império do Nabucodonosor, que se caracterizou e passou a história como grande responsável pelos jardins suspensos da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo que infelizmente não sobreviveu ao mundo contemporâneo. Mas você não vai precisar lembrar de todos esses povos. Dificilmente vocês vão encontrar alguma solicitação sobre os assírios, caracterizados pela crueldade, pelos empalamentos com que puniam os adversários conquistados. Mas 2 coisas são essenciais quando a gente fala em Mesopotâmia. O surgimento da escrita cuneiforme,
que é Suméria. Então, os sumérios, embora não tenham sido responsáveis por uma grande centralização na Mesopotâmia, eles criaram a escrita típica, característica daquela região, que é a escrita cuneiforme. São responsáveis pela base cultural dos povos mesopotâmicos. E a gente tem o Código de Hammurabi. Também aqui todo mundo já deve ter ouvido falar do Código de Hammurabi, que foi o código estabelecido pelos amoritas durante o reinado do Hammurabi. E qual é a característica do Código de Hammurabi? Ele é fundamentado no princípio do talião. Todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez do olho por olho, dente por dente. Ou seja, alguém que faz determinado mal deve ser punido com o mesmo mal. E nós temos então o primeiro código jurídico escrito. E aqui mais um parênteses. Não é porque a gente tem um código jurídico que predomine o princípio da igualdade jurídica. Qual é a característica dessa sociedade? Estamental. Portanto, o código reflete a sociedade estamental. Os servos, os escravos estão sujeitos a penalidades mais violentas do que propriamente os membros da elite dirigente, ainda que nós tenhamos olho por olho, dente por dente a fundamentar o código. Os códigos jurídicos, a partir da Revolução Francesa, no caso nosso ocidental, tem por princípio a igualdade jurídica. Todos os homens são iguais perante a lei. Não é o caso do Código de Hammurabi, porque aqui nós não temos o princípio da igualdade jurídica, já que a sociedade é estamental, certo? E do Egito, professor, o que eu preciso saber além das pirâmides? Bom, o Egito tem uma história um pouco mais estável, estável aí entre aspas, porque não era um território subordinado, sujeito a muitas invasões como o Mesopotâmico, mas a gente tem 3 fases históricas, com base na política egípcia, que são importantes. A gente tem o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Antigo Império é mais ou menos, essas datas todas são aproximadas. Ninguém vai precisar ficar decorando, é só para a gente ter uma noção, mais ou menos de 3.200 a 2.300 a.C. As grandes obras hidráulicas, as grandes pirâmides foram construídas no Antigo Império. Esse período é de centralização muito forte do poder, a partir de um primeiro faraó, que é uma figura mítica, chamada Menés. Dificilmente tenha existido só um faraó responsável pela centralização, foi um processo, mas historicamente e socialmente os egípcios acreditavam nessa figura do Menés como primeiro faraó, e ele uniu os chamados nomos, que eram nomos, comunidades que viviam ao redor do Nilo, mas não tinham recursos, nem humanos, nem materiais, para dominar as cheias do Nilo. O Nilo era 100% problema e 100% solução. Solução porque garantia a água, fertilizava o solo, permitia, portanto, a agricultura e a pecuária. Mas no período das cheias, sem a contenção, ele arrasava tudo que estava ao seu redor. Então, nesse caso, qual foi o papel que os primeiros faraós desempenharam? O de coordenar a sociedade dos nomos, unificar esses nomos, primeiro se juntaram em reinos e depois em império, para a construção das grandes obras hidráulicas e também das grandes obras funerárias, que são as pirâmides. Nesse período da história egípcia, nós temos uma forte incidência de impostos e de cobrança sobre os felás, sobre os camponeses. O número de escravos no Egito era pequeno. Quais são as principais formas de escravização no período da antiguidade? Dívidas e principalmente guerras. Se o Egito viveu uma fase isolada, vamos dizer assim, eles não têm um número significativo de prisioneiros. Se eles não têm um número significativo de prisioneiros, não têm um número significativo de escravos. E aí a incidência da cobrança
do Estado centralizado, do Estado literalmente aqui faraônico, sobre os camponeses, vai acabar levando a rebeliões internas. O antigo Império Egípcio desmancha por rebeliões internas, revoltas desses camponeses contra o exagero dos impostos, como eu disse. E aí se inaugura a segunda fase da história egípcia, o Médio Império, que é a fase, vamos dizer, mais tumultuada, porque nós vamos ter constantemente os nomarcas, que são aqueles líderes locais, apoiados pelos sacerdotes, apoiados pelos camponeses insatisfeitos, a fazerem frente ao faraó. É um período de tamanha instabilidade interna que ele termina com a invasão dos Hicsos. Os Hicsos vão invadir o Egito, vão levar vantagem sobre o exército egípcio, porque os Hicsos tinham cavalaria e armas metálicas, e tem um efeito relativamente importante para a sociedade egípcia a partir da invasão. As divisões internas são momentaneamente superadas para a expulsão do invasor, para a expulsão dos Hicsos. E aí nós temos um novo período de centralização na história do Egito, que é o Novo Império. Só que aqui nós vamos ter duas características que não eram tão presentes nos períodos anteriores. O que hoje nós chamaríamos de xenofobia, ou seja, aversão aos estrangeiros. Os egípcios, depois da invasão dos Hicsos, vão se tornar relativamente xenófobos. E o militarismo, a necessidade de fortalecer as tropas, fortalecer o exército para evitar uma nova invasão estrangeira. E quem mais foi penalizado com essa transformação na sociedade egípcia, num primeiro momento, foram os hebreus, que tinham migrado pacificamente em direção ao Egito, no período anterior do Médio Império, e passam a ser vistos como inimigos do Estado egípcio. Afinal, eles eram monoteístas e não reconheciam, por exemplo, a divindade do faraó. É o período de escravização dos hebreus. Mas é um período também que a gente vai ter um enfrentamento mais eficiente do faraó com relação aos sacerdotes, que é o período da reforma monoteísta do Amenófis IV. O faraó Amenófis institucionaliza o culto ao deus Atom, ele próprio muda de nome e adota o nome de Akenaton para fazer frente ao poder dos sacerdotes. E, no entanto, essa reforma durou enquanto o Amenófis IV, o Akenaton, era vivo. Com a morte dele, a reforma foi abandonada e o culto às outras divindades egípcias e o poder dos faraós se reforçou. É no final do Novo Império que os egípcios são dominados pelos persas, pelo imperador Cambises, que é um dos responsáveis pela expansão das fronteiras do Império Persa. Os egípcios são também importantes culturalmente para o Ocidente, porque sempre despertaram a curiosidade. Por conta dos seus enormes monumentos funerários, as pirâmides, por sua crença politeísta, vários deuses com divindades antroposomórficas. Outro termo que vocês precisam saber. Que deuses são esses? São deuses que têm características humanas e características de animais ao mesmo tempo. Por isso a gente chama de antroposomórfico. Características humanas, zoo de animais e forma. E a sociedade egípcia é bastante estudada, nós temos vários egiptólogos, mas uma nota triste é o quanto dos tesouros egípcios, principalmente das pirâmides, foram saqueados e hoje fazem parte de acervos de grandes museus de países desenvolvidos, como é o caso dos museus britânicos, dos museus franceses
e até norte-americanos. Então, atenção aos conceitos dessa aula, civilização agrária de regradio, Estado teocrático, sociedade estamental, mas com algumas brechas de mobilidade, e procurem fazer exercícios. Vocês talvez fiquem um pouco decepcionados porque nós não temos um volume grande de questões, mas quando estiverem fazendo questões de Grécia, Roma, com certeza podem aparecer comparações, principalmente nas questões de múltipla escolha, com essas sociedades. Até a próxima aula, quando a gente vai falar um pouco das outras civilizações da Antiguidade Oriental, fenícios, hebreus e persas. Até lá, bons estudos!